Hoje vamos deixar a cidade da praia e vamos seguir para o Tarrafal. Dizem que é uma das praias mais bonitas do país. Vamos viajar até lá para descobrir se a fama é merecida ou não. Fiquem por aí, porque a viagem está só a começar. Chegou o momento de seguir viagem para o norte da ilha de Santiago. O destino era o Tarrafal, uma vila conhecida pela sua praia paradisíaca, mas também por guardar um dos capítulos mais sombrios da história de Cabo Verde. Durante 2 dias descobrimos um lado completamente diferente da ilha. Praias de água cristalina, pescadores, comida incrível, viagens de coletivo por estradas cheias de paisagens e um lugar que nos obriga a parar para refletir. O Tarrafal? Aqui está. Quase cheio? Cabemos, não? Sim. O condutor disse-nos que o coletivo estava quase cheio, mas os coletivos só partem quando ficam completamente cheios. Por isso é que ainda não sabemos quanto tempo é que temos que esperar até partirmos. Pode demorar 10 minutos ou 1 hora. Olha, mais uma pessoa, parece que estamos com sorte. Parece que vamos partir em breve. Vamos sair. Quase 1 hora depois, o coletivo partiu. Algum tempo depois, começámos a subir pelas montanhas de Santiago. A estrada serpenteia por vales, pequenas aldeias e paisagens que mudam completamente a cada curva. Viajar de coletivo é provavelmente a forma mais autêntica de conhecer Santiago. Chegámos. Acabámos de chegar aqui ao Tarrafal. Primeira impressão, tudo muito mais calmo do que a praia, menos gente. Vamos agora até ao hotel, deixar as coisas. Obrigado. Tubarões azuis. Função do Conselho. Onde é que era o posto de turismo? Temos a Ribeira do Principal, temos já o Espinho Branco, uma vila de rebelados, uma vila tradicional, digamos assim. Sim. E é só aqui que está na fala. Então vamos lá para o Hotel Estrela Tarrafal. Fica aqui mesmo junto à praia. Acho que fica a uns 3 minutos de onde estamos. 20. Quarto. Grande. Muito espaçoso. Muito grande o quarto. Espaçoso. Vamos ver aqui a casa de banho. Bom. Fiquei. Gostei. Vai ser bom.
Aqui a vista. O hotel fica a poucos metros da praia. Era impossível resistir. Mal descemos para a praia, encontramos vários pescadores que acabavam de regressar do mar. Está boa a água? Alguns pescadores tentavam colocar um dos barcos na água. Quer ajuda? Quer ajuda? Resolvi ir dar uma ajuda. Quiseste bem que sei. Espera. A Praia do Tarrafal é considerada por muitos a mais bonita da ilha de Santiago. Água calma, areia branca e um ambiente completamente tranquilo. Para almoçar, seguimos a recomendação dos locais. Disseram-nos que era aqui que muitos condutores de coletivo vinham comer. Mas o Tarrafal não é apenas praia. Foi aqui que funcionou um dos mais temidos campos de concentração do regime do Estado Novo Português. Acabámos de chegar ao campo de concentração do Tarrafal, um dos locais mais importantes da história de Cabo Verde e de Portugal. Também chamado Campo da Morte Lenta. Inaugurado em 1936, o campo do Tarrafal recebeu presos políticos portugueses que se opunham à ditadura de Salazar. As condições eram extremamente duras. Calor intenso, doenças, fome e isolamento fizeram com que muitos nunca mais regressassem a casa. Uma das partes mais marcantes era a chamada frigideira, uma cela disciplinar onde as temperaturas podiam tornar-se insuportáveis. Mais tarde, durante as guerras coloniais, o campo voltou a funcionar para prender nacionalistas das então colónias portuguesas, incluindo Cabo Verde, Angola e Guiné-Bissau. Hoje é um museu e um lugar de memória.
um espaço importante para recordar aquilo que nunca deve voltar a acontecer. Depois de uma visita tão intensa, regressámos ao centro do Tarrafal. Que é? Mais assim, depois gira. Não quero. Só. Agora é que nada como uma caipirinha de maracujá. São mesmo maracujás de cá. Quanto é que custa o quilo do maracujá aqui? É caro o maracujá? É. Unidade. De maracujá é mais caro, eu fiz 400. Eu fiz 350. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Porque na hora eu convidei e você não passou. Há bocado não me apetecia, há bocado não queríamos, agora é que sabe bem. Aroma. Agora é que... Mas isso é com quê? É com cachaça? É cachaça? Sim, Mas cachaça daqui ou... daqui. É? De cana? Grog, com grog, ok. Você fica a frenar, eu fico tão tímida a fazer. é? Nós em Portugal, na Madeira, há uma bebida parecida com maracujá e com aguardente de cana, que é parecido ao grog. Não é? Poncha, nós chamamos de poncha. Olha lá, caipirinha maracujá. Não, agora a sua não tá linda, sua. Já tá pronto. Cheira bem. Aqui, agora... Eu não sei. Canu! Canu! Ó, Canu! 700, não é? Obrigado. Obrigado. Força. Canta. Obrigada. Boa, bem boa. Muito boa. Obrigado. E fomos à praia. Ao jantar, decidimos fugir aos restaurantes turísticos. Acabámos num pequeno restaurante frequentado apenas por moradores. Simples, mas bom e barato. Depois passámos no bar do hotel e fomos descansar. Cuscuz. Na manhã seguinte, depois de tomarmos o pequeno almoço no hotel, saímos para passear e explorar o Tarrafal sem pressas.
Ah, ok. Peixe. E 350. E das mangas, como é que é o E quê? 3, 200 cubos. 300 quilos, está bem. Ah, depois nós vamos, o coco está fresco? Não. E eu tenho fresco aqui. Também tem fresco? Sim. Ok. Tá bom. Mas agora vamos almoçar E quanto mais almoço, tarde. Mais tarde, está bem? Ok. Até já. Beijo. Tá. Tenho com água de coco. É? Ok. Então, vamos pra cá. Obrigado, tchau. Hoje o almoço é especial. Visto que os preços aqui no Tarrafal não eram assim tão altos, decidimos pedir lagosta. Obrigado. Ok. Obrigado. Ok. Vamos para a cidade da praia. Nem foi preciso procurar transporte. O coletivo parou e perguntou-nos se queríamos ir para a praia. Desta vez seguimos pela costa leste da ilha. E estas vistas, simplesmente inesquecíveis. Os coletivos são muito mais do que um meio de transporte. Ligam praticamente todas as aldeias e povoações da ilha. E, ao longo do percurso, vão parando para deixar e recolher passageiros. Mas não transportam apenas pessoas, também levam encomendas, alimentos e pequenos recados entre familiares e amigos de diferentes localidades, desempenhando um papel essencial na vida cotidiana de quem vive em Santiago. Já na cidade da Praia, fizemos o check-in na pousada Santa Maria. A pousada era confortável e bem localizada, apenas sentimos falta de uma pequena atenção. Como o voo do dia seguinte era muito cedo, perguntámos se seria possível preparar um pequeno almoço para levar, mas infelizmente não foi possível. Noutros hotéis da viagem, isso aconteceu automaticamente, por isso fica apenas esta nota. Ok, são 6h15, ainda é muito cedo. Vamos agora sair daqui e vamos apanhar o táxi para ir para o aeroporto, para depois irmos para São Vicente. Até já! Despedimos-nos de Santiago depois de vários dias inesquecíveis, mas a aventura por Cabo Verde ainda estava longe de terminar. No próximo episódio chegamos a Mindelo, uma cidade cheia de música, cultura e uma energia completamente diferente. Se gostaste deste vídeo, deixa o teu like e subscreve o canal.